e no primeiro capítulo da novela Malhação, Sonhos, Pedro sonha em ser um guitarrista famoso e começa a fazer solos de guitarra como se estivesse no palco de um grande show. Sol sonha em ser uma grande cantora, cantando num palco de um grande programa de televisão. Bianca sonha em ser uma atriz de teatro, interpretando o clássico Romeu e Julieta. Karina sonha lutando Muay Thai no ringue com Duca. Karina sonha derrubando Duca no ringue. Karina treina Muay Thai com Duca e ri do mesmo. Duca diz para Karina parar de graça e vir lutar com ele. Karina debocha de Duca e pergunta para ele quem foi que disse que ela não sabe lutar. Duca diz para Karina que ela está muito enganada em pensar que vai ganhar dele e vai ser fácil, e isso só acontece nos sonhos dela. Bianca treina em seu quarto a interpretação da peça Romeu e Julieta. Duca aumenta o ritmo de treino com Karina e pergunta se isso é o máximo que ela pode fazer, e Karina fica irritada. Karina dá um chute forte em Duca. Duca diz para Karina que acabou a brincadeira no treino e agora é pra valer. Bianca finaliza o treino de interpretação da peça Romeu e Julieta. Betty diz a Bianca que ela ensaiando lembra muito sua mãe. Bianca pega e olha uma foto de sua mãe e diz que um dia vai ser igual a ela. Bianca pergunta a Betty se ela acha que o pessoal da Ribalta vai gostar do seu teste. Betty diz que a Ribalta vai gostar, mas quem não vai gostar da ideia é o pai dela, Gael. Bianca diz a Betty que ele não precisa saber. Betty diz que isso é impossível, já que a escola de artes vai ser em cima da academia dele. Bianca diz que do pai dela, ela cuida. Bianca fica pensativa. Gael grita com Edgar e pergunta se ele está querendo lhe tirar do sério logo pela manhã. Edgar diz para Lucrécia que lá vem o chato do Gael. Edgar pergunta para Gael qual é o problema. Gael diz para Edgar que eles estão colocando uma faixa que vai cobrir a faixa da academia dele. Gael diz para Edgar descer da escada, senão vai derrubá-lo. Edgar fica com medo de cair, pois Gael ameaça ir para cima dele. Dandara aparece e pergunta para Gael se está tudo bem com ele. Gael diz a Dandara que claro que não. Edgar diz a Dandara que o troglodita do Gael tentou matá-lo. Gael diz para Dandara que vai tentar mesmo matar Edgar e avança para cima dele. Lucrécia diz para Gael se afastar e diz para Dandara que está querendo arrancar a faixa deles. Dandara explica para Gael que devido a eles não terem conseguido divulgar os testes direito por causa da morte de Norma, tudo ainda está muito confuso. Gael diz a Dandara que ele pensou que eles iam até fechar a escola de teatro. Lucrécia ironiza Gael e diz que pensou que ele ia gostar disso. Gael diz a Lucrécia que quem está falando isso é ela. Dandara diz para Gael que até o final do dia eles tiram a faixa e pede por favor para que ele deixe a faixa por enquanto. Gael flerta com Dandara e diz que deixa. Gael diz a Lucrécia e Edgar que Dandara disse a palavra mágica que os dois desconhecem. Gael diz a Lucrécia e Edgar que a faixa só vai ficar porque Dandara foi educada. Dandara sobe na escada para ajustar a faixa. Gael fica observando Dandara subir na escada. Karina acelera o treino com Duca. Duca agarra e imobiliza a Karina e diz que ela é muito nervosinha e fala para ela desistir, mas ela diz que não vai desistir. Gael chega na academia e surpreende Duca agarrando Karina e pergunta que palhaçada é essa. Duca solta a Karina. Gael fala alto e pergunta a Duca quantas vezes ele disse que não quer ninguém agarrando sua filha no tatame. Karina diz a Gael que ela e Duca estavam só lutando. Gael diz a Karina que isso é pior ainda. Gael diz a Karina e Duca que eles deviam estar se aquecendo para o treino. Gael diz a Duca que não quer nenhuma filha dele no ringue. Karina diz a Gael que ele não pode proibi-la de lutar. Gael diz a Karina que ele pode sim e vai proibi-la. Gael diz a todos da academia que se ele pegar algum marmanjo lutando com sua filha, vai se ver com ele. Karina diz a seu pai que o que ele está fazendo é um absurdo. Gael diz que se ela quer treinar, é só pegar uma das meninas. Gael pede para Fabi subir no ringue e lutar com Karina. Karina diz a Gael que lutar com Fabi não tem graça. Duca diz a Gael que ele e Karina apenas estavam brincando e não estavam lutando de verdade, mas Karina diz que era sim uma luta de verdade e ela estava ganhando. Gael diz para Karina parar com essa conversa e ir direto pro tatame. Gael diz a Duca que o exame de verão está se aproximando e é melhor ele começar a levar a sério os treinos e treinar. Gael diz a Duca que para ele agora é sem sombra e ele deve treinar sem parar. Gael diz aos alunos que agora ele está nervoso e não tem moleza mais no treino. Sol começa a cantar na frente da escola e seus amigos a incentivam cantando e dançando com ela. Bianca se despede de Betty pois irá fazer o teste na escola de artes. Betty deseja boa sorte para Bianca no teste. Bianca pergunta a Betty sobre sua filha Sol e pergunta por que ela também não faz o teste, já que canta. Betty diz a Bianca que Sol canta parecido com um anjo,
mas a escola de artes não é para ela. Bianca diz a Beth que ela está falando igual seu pai Gael e pergunta qual é o problema. Beth diz a Bianca que pobre não tem esse tipo de luxo e Sol tem que continuar nos estudos e conseguir um emprego. E Sol tem a cabeça no lugar e sabe o que é melhor. Wallace entra no mesmo ônibus que Sol para acompanhá-la no teste da ribalta. Sol se surpreende com Wallace no ônibus e pergunta o que ele está fazendo nele e se pegou o ônibus errado. Wallace diz a Sol que ele vai para o teste junto com ela. Sol pergunta a Wallace desde quando ele quer ser artista. Wallace diz que Sol não sabe de nada e ele vai gravar o teste dela. Sol diz a Wallace que já que ele está no ônibus podia gravar a performance musical dela. Wallace começa a gravação de Sol cantando no ônibus. Marcelo chega com mercadoria para a abertura do novo restaurante, mas Delma acaba deixando a caixa de laranjas cair pela rua. Marcelo salva Delma de ser atropelada. Delma beija Marcelo e o chama de herói. Dandara aparece e pede desculpas a Delma e Marcelo em atrapalhar o casal apaixonado. Delma agradece a gentileza de Dandara e pergunta o que ela está fazendo no bairro. Dandara diz que trabalha ao lado, dando aula na ribalta. Delma diz a Dandara que vai ser bom para ela, pois eles vão inaugurar o restaurante ao lado da ribalta. Dandara diz a Thelma que estava faltando ter um lugar bacana para comer. Thelma pergunta a Marcelo se ele lembra da Dandara, pois ela é a mãe do João que estuda com Pedro, e o mesmo diz que sim e vai embora estacionar o carro. Dandara pergunta a Thelma por onde anda Pedro, que nunca mais apareceu em sua casa. Thelma diz que ele não apareceu mais por conta de todo mundo da família estar dedicado à abertura do restaurante, e Pedro nem se fala, pois é super dedicado ao restaurante. Pedro se diverte tocando guitarra no restaurante, e Tonton acompanha o mesmo junto com Lincoln. Marcelo e Delma entram no restaurante e ficam surpresos em ver Pedro tocando guitarra e Marcelo pergunta se o restaurante virou hospício. Pedro diz a seu pai Marcelo que ele estava apenas tirando um som. Marcelo pergunta a Pedro se realmente era só um som. Tonton diz para seu pai Marcelo para ele relaxar e pergunta se ele quer sua bombinha. Marcelo diz a Tonton que ele só vai relaxar quando o bendito restaurante inaugurar. Delma diz a Marcelo que Tonton tem razão e o que ele precisa é relaxar e ter fé. Marcelo diz a Delma que fé ele tem, mas ele não tem, é mais dinheiro. Delma diz a todos que Marcelo tem razão e todos devem ajudar, e diz para Pedro distribuir os panfletos na cidade. Marcelo entrega na mão de Pedro os panfletos para serem distribuídos e diz para ele não desperdiçar, e se alguém não pegar o panfleto, ele pega de volta. Pedro começa a distribuir os panfletos na praça da cidade. Pedro lê o cartaz do teste de seleção para entrar na ribalta. Pedro pula, animado. Gael diz aos alunos que a aula das 9 acabou e os libera. Karina diz a Gael que quer fazer o exame de grau. Gael pergunta a Karina por que ela quer fazer o exame e diz que treinar é bom e luta no ringue é muito violenta e já conversaram sobre isso. Karina diz a Gael que já tem mulher lutando no MMA e pergunta se ele não sabe disso. Gael diz que não sabe nem quer saber e pede para Karina perguntar se alguma menina da academia quer lutar de verdade. Gael pergunta a Fabi se é a mesma que quer lutar de verdade e ela diz que não. Karina se irrita com Gael e diz que não é igual às outras e ela vai fazer o exame e ele não vai impedi-la. Gael diz a Karina que vai sim impedi-la, nem que tenha que amarrá-la e trancá-la no armário. Karina diz a Gael que ele está sendo injusto com ela. Gael diz a Karina que ele é seu pai, por isso que não é justo com ela, e não a deixa lutar com os garotos no ringue, e se ela continuar insistindo, é melhor nem vir mais pra academia. Karina diz a Gael para ele não fazer isso com ela. Gael diz para Karina parar de tão de mimimi e pede para ela comprar um lanche esperto para ele e Karina fica irritada. Duca diz para Karina parar de ficar irritada e ela deve levantar a cabeça, pois luta bem. Karina se acalma e pergunta para Duca se ele acha isso. Duca diz a Karina que sim e um dia Gael vai ter orgulho dela. Gael fala gritando e diz para Karina que o lanche é para hoje. Gael vê Duca parado e pergunta se ele quer moleza e pede para Zé subir no ringue e treinar com Duca sem dar moleza. Zé sobe no ringue e começa a treinar com Duca e diz para ele que a nervosinha tá afim dele. Duca diz a Zé para ele parar com essa ideia e Karina é como uma irmã para ele. Pedro ensaia sua apresentação para o teste no restaurante e Karina chega e pergunta para ele se eles fazem sanduíche. Pedro de Costa responde que sim. Karina se aproxima de Pedro e pergunta se tem misto. Pedro de Costa responde que sim. Karina pergunta a Pedro se tem suco. Pedro responde que sim. Karina, para provocar Pedro, pergunta se tem suco de mamão com laranja. Pedro responde para Karina que sim, mas que é de laranja com mamão. Karina pede para Pedro que faça um misto e 2 sucos de laranja. Pedro vira e diz para Karina que não vai fazer o lanche. Karina pergunta por que não. Pedro rindo diz que o restaurante ainda não inaugurou, dá o panfleto para Karina e diz para ela voltar na próxima semana. Karina se irrita com Pedro e pergunta se ele está rindo dela. Pedro diz para Karina que sim e diz que Karina é muito esquentadinha. Karina ataca Pedro e pergunta se ele quer morrer, e Pedro diz que desse jeito se apaixona por ela.
Lincoln chega e pergunta para Pedro se ele já arranjou uma namorada nova no bairro. Pedro diz que foi a menina que já chegou agarrando ele, e Karina diz que isso é clinch e é Muay Thai. Pedro ri e diz para Nico que tudo isso que a menina disse é desculpa para agarrá-lo e diz para ela voltar sempre. Karina diz que nem é amarrada. Pedro diz a Karina que ela vai ficar ótima amarrada, e Karina vai embora dizendo que Pedro é ridículo. Antes de continuarmos o resumo da novela Malhação, Sonhos, já vai deixando seu like, caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, clicando no botão vermelho de inscrição e também ative o sino de notificações para que dessa forma o YouTube sempre te avise assim que sair um vídeo novo de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Gael diz para Duca chutar mais alto, porque quem gosta de homem baixo é a Branca de Neve. Duca diz a Gael para ele pegar mais leve e precisa descansar. Gael diz a Duca que o exame da faixa não é fácil e ele tem que ralar para conseguir trocar de azul. Duca diz a Gael para não se preocupar com ele, pois ele está focado. Gael diz a Duca que ele não deve se preocupar com ele, e isso é uma conquista dele, e é ele que deve querer. Duca ironiza, e diz a Gael que isso lembra um filme do Rock Balboa, mas só não lembra qual é. Gael diz a Duca que ele deve ter respeito, porque Stallone é sagrado. Duca pede desculpas a Gael. Gael diz a Duca que ele sabe que ele pega pesado, e ele o considera como um filho, e se ele quer levar isso a sério, ele não deve deixar nada desconcentrar sua preparação para fazer o exame de faixas. Bianca chega e fica olhando para Duca. Gael vira o rosto e olha para Bianca chegando e percebe o olhar entre ela e Duca. Bianca cumprimenta Gabriel. Gael pergunta a Bianca se isso são horas de chegar na academia. Bianca diz que ela já pegou a pasta de contabilidade da academia para trabalhar e pergunta se ele não vai lhe dar nenhum beijo. Gael abraça Bianca e ela fica olhando Duca. Duca joga beijo para Bianca. Cobra dirige em alta velocidade na estrada a caminho da academia de Gael. Cobra percebe que a gasolina está acabando. Cobra para no posto de gasolina para abastecer e pergunta para o frentista se o Rio de Janeiro está longe e o frentista responde que sim e Cobra pede para ele encher o tanque. Cobra entra na loja de conveniência e percebe que o caixa está arrumando os produtos. Cobra vê o caixa aberto e rouba todo o dinheiro. Cobra esconde o dinheiro roubado no seu bolso. Cobra deixa o dinheiro do valor da água mineral e vai embora. Cobra para o frentista e diz que ele pode ficar com o troco. O frentista diz para a Cobra que ele veio de longe e pergunta o que ele veio fazer no Rio de Janeiro. Cobra diz que é lutador e veio atrás da academia do mestre Gael e um dia vai ser melhor que o Anderson Silva. Lucrécia diz a Edgar e Dandara que como eles vão continuar sem a mentora deles. Edgar diz a Lucrécia que não acredita que Norma morreu. Dandara diz a Edgar que de onde Norma esteja, ela confia neles para deixar a ribalta funcionando. Edgar diz a Dandara que ele ficou até arrepiado. Lírio pergunta a Lucrécia se ele está no local do teste. Lucrécia de forma grosseira pergunta a Lírio se ele não viu a fila lá fora. Edgar diz para Lucrécia ter calma, pois o rapaz é tão bonito e educado. Edgar diz a Lírio que eles podem começar o teste por ele. Lucrécia diz para Lírio começar pela fila do auditório. Lírio pergunta a Lucrécia se tem fila. Lucrécia ironiza e diz a Lírio que não tem fila, e é só ele, e Dandara diz a Lucrécia para ela ter calma. Lucrécia diz a Dandara e Edgar para eles irem logo para os testes. Edgar diz a Lucrécia que esse ano promete. Sol canta no ônibus e todos se animam. De repente o ônibus para e Sol quase cai. Sol pergunta para o Wallace o que aconteceu e ele responde que parece que o ônibus deu problema. Sol se irrita e pergunta para o motorista se o ônibus não vai andar, pois tem compromisso e horário para chegar. Wallace diz para Sol que se ela quiser, ele pode lhe levar nas costas e Sol diz para ele parar de brincadeira, pois ela não pode perder o teste. Bianca diz a Duca que precisa falar urgente com ele e deve dar um jeito para encontrá-la. Zé diz para Duca ficar esperto para que o mestre não pegue ele de paquera com a filha dele, e Duca diz que vale o risco e pede para ele segurar a onda. Karina chega na academia e diz para Duca que também trouxe suco para ele. Bianca fica enciumada com a amizade entre Duca e Karina. Gael chega e diz para Karina que ela demorou com o lanche e diz para ela preparar as ataduras. Karina diz a Gael que tudo é ela que faz e se aborrece. Lírio entra na academia e pergunta para Gael se está rolando na academia teste para artista. Gael pergunta para Lírio se ele está estranhando, pois é homem. Lírio ri e diz a Gael que também é homem. Gael diz a Lírio que a palhaçada de ser artista é não andar de cima da academia. Gael diz a Bianca que ele achou que com a dona morrendo, eles iam fechar a jossa da escola de artes. Bianca diz a Gael que para ele não falar assim, e a mãe dele fez teatro na ribalta e foi o local onde eles se conheceram. Gael diz a Bianca que ele sabe, mas tem os motivos para não gostar do lugar. Bianca pergunta para Gael se ela pode saber os motivos. Gael diz que não é motivo e nem local para ele falar disso. Bianca aborrecida diz a Gael que nunca é e vai embora. Gael pergunta a Duca o que ele está fazendo parado e está olhando para onde. Gael diz a Duca que ele deve voltar, é a treinar. Bianca reaparece na academia e faz sinal para Duca lhe encontrar. Duca pede ajuda para Zé e dá cobertura.
Zé chama Marcão para um clinch e pergunta se ele está preparado. Zé derruba Marcão no chão. Zé chama Gael e diz que Marcão se machucou. Duca pergunta a Bianca qual é o desespero dela. Bianca diz que precisa de um favor dele, pois vai fazer o teste na ribalta e o pai dela não pode saber, ele deve ajudá-la. Duca pergunta a Bianca o que ele vai ganhar com isso. Bianca pergunta a Duca o que ele quer em troca. Duca beija Bianca de surpresa. Bianca pergunta a Duca se isso foi um pagamento adiantado. Duca diz a Bianca que ele quer mais que isso e convida ela para sair com ele, pois está arriscando a vida. Bianca diz a Duca que concorda, mas seu pai não pode saber. Duca diz a Bianca que claro que Gael não pode saber, mas Gael chega e escuta e pergunta o que ele não pode saber. Duca e Bianca olham assustados para Gael. Gael olha de forma brava para Bianca e Duca. Pessoal, fortaleça o canal deixando aquele likeão e caso você tenha interesse, assista também um dos nossos vídeos que estão aparecendo agora. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até o próximo vídeo.